Boa noite a todos e a todas. Este é o nosso quinto momento síncrono da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. Na verdade, iniciamos agora a terceira semana letiva, desse último período letivo de 2021. E no momento síncrono de hoje a gente vai fazer a aplicação sobre o último critério de resistência que a gente vai abordar aqui no curso, que é o critério da mínima energia de distorção ou o critério de von Mises. Boa noite, Guerino, e a todos os outros que chegaram. Antes de iniciar, eu planejei 3 exercícios para o momento síncrono de hoje. Inclusive, a gente vai fazer uma comparação entre os 2 critérios que a gente vai estudar nesse curso para fazer previsão de resistência, de falha, de material dúctil, que a gente viu primeiro na semana passada, que foi o critério da máxima tensão de cisalhamento, o critério de Tresca, e hoje a gente vai ver a aplicação sobre o critério de Mises, e aí num dado momento desse momento síncrono a gente vai fazer uma comparação entre os 2 critérios. Mas antes da gente ir para os desenvolvimentos aqui das aplicações, eu abro o espaço para vocês colocarem se vocês têm alguma dúvida em relação ao que já foi discutido nas 2 primeiras semanas, se querem um tempo para discutir algum ponto que não ficou claro em relação aos exercícios que foram desenvolvidos nos 4 momentos síncronos anteriores. Aí a gente abre um espaço para isso. Se não, eu vou direto para o nosso 7º exemplo. Teve uma aluna que me perguntou sobre o significado da unidade lá, eu acho, do último exercício da primeira lista, A gente vai ver na próxima aula, é o conceito de fator de intensidade de tensão, É uma unidade um pouco estranha, mas faz sentido, com o que a gente vai apresentar, e o que vocês vão também enxergar também nos livros didáticos, Não tem nada incoerente ali. Ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Posso então ir para os exercícios? Perfeito. Então eu vou colocar aqui o nosso quadro. Alguém só me confirma aí se vocês todos estão enxergando. Que foi, professor? Perfeito. Então, o exercício é o seguinte: uma barra com área de seção transversal quadrada é feita de um material cuja tensão de escoamento vale 840 MPa. Caracterizando aqui, obrigatoriamente, aqui esse material é material dúctil. Se a barra for submetida a um momento fletor de 10 kN/m, determine o tamanho exigido para a barra de acordo com a teoria da energia de distorção mínima. Aí ele pede para você usar um fator de segurança, um fator de segurança valendo 1,5, de 1,5 para o escoamento. Então vamos lá. Antes da gente começar aqui o desenvolvimento aqui da solução do exercício, só vamos lembrar o que a gente estudou nas semanas passadas. Então, o que a gente estudou? Nós estudamos aqui a aplicação de 3 critérios de falha, 3 critérios de resistência, ou de falha. 2 critérios aplicados para análise de material frágil. Alguém lembra? Que é o critério da máxima
tensão normal trativa, né? Ou seja, eu obrigatoriamente preciso ter preponderantemente, né, a minha tensão principal máxima trativa, né, muito maior que a tensão, né, mínima lá, no caso, se essa mínima aqui ela for a compressiva. Obrigatoriamente, para eu aplicar esse critério, eu tenho que ter essa tensão aqui, né, muito maior que essa daqui em módulo. Eu também estudei, né, e apliquei, né, o critério de Mohr-Coulomb, né, o critério de Mohr-Coulomb, e o critério de Mohr-Coulomb aplicado a material frágil, quando o estado tensional ele tem, né, na verdade, uma dominância, né, em compressão. Não adianta eu querer analisar, por exemplo, um material frágil com estado de tensão em dominância à compressão por esse outro critério aqui, não faz sentido. Professor, e como é que eu facilmente enxergo essas coisas? Daquela condição, né, simplificada da envoltória de Mohr, né, onde a gente fez aquele processo de linearização, né, da envoltória de Mohr, a linearização a partir do trecho 1, a partir do trecho 2, né, e a partir do trecho 3. Né. 1 e 2, material frágil, 3, material dúctil, né, que foi o critério da máxima tensão de cisalhamento, que é justamente esse outro critério aqui, para completar os três. Né. Critério da máxima tensão cisalhante, ou critério de Tresca. E aí, gente, nos exercícios a gente discutiu aspectos, particularidades da aplicação de cada um. Por exemplo, estados tensionais aqui, puramente, né, hidrostáticos, a gente viu que eles não são passíveis de escoar o material, né, dentro do que a gente já conversou, do que tem no referencial teórico. Né. Eu acho que durante uma aplicação eu destaquei essa situação aqui. Então, vamos recuperar, né, os exercícios, ver os vídeos, ler o capítulo do livro do Dolen, para a gente conseguir consolidar aí essas coisas. E, por fim, a gente vai aplicar justamente, né, o último critério, também associado a material dúctil, né, igualmente ao critério da máxima tensão de cisalhamento, creio que é o critério da teoria da energia de distorção mínima. Ou seja, se vocês pegaram lá na teoria, né, existe uma decomposição do tensor de tensão numa parte hidrostática e numa parte desviadora. A parte hidrostática ela está associada à tensão normal, né? Ou seja, e como a gente já sabe dessa simplificação aqui da envoltória de Mohr, que a parte hidrostática, e também por questões experimentais, ela não escoa o material, então quem vai escoar o material é a parte desviadora, que é a parte que contém a tensão de cisalhamento. É nesse sentido que se faz o desenvolvimento para esse critério denominado de teoria da energia de distorção mínima ou critério de Mises. Né? Esse critério aqui, né, o critério de Mises, ou critério da mínima energia de distorção, ele tem, deixa eu colocar aqui, né, ele pode também ser denominado critério de von Mises. Né? Possivelmente, quem já mexeu em software de elementos finitos, possivelmente já viu, não é, em um output desse software, fazer output do campus de tensão com as tensões de von Mises, ou seja, ele vai fazer a representação das tensões equivalentes de Mises para compor ali o estado tensional que está, né, atuando, que está presente, né, em um dado elemento estrutural. A cara, né, desse critério é justamente essa aqui, ó.
no seu viés tridimensional, né? Sigma 1 menos sigma 2, sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado. Isso aqui é menor ou igual a tensão de escoamento ao quadrado. Geralmente, né, a gente representa essa parte daqui, né, raiz, né, colocando a raiz, isso daqui menor igual a tensão de escoamento, para a gente enxergar isso daqui como tensão equivalente. Cuidado que tem os livros que denominam o sigma E como tensão de escoamento, né? Aqui no curso eu estou denominando do sigma zerinho, né? Sigma O. E o sigma E eu estou utilizando como elemento equivalente do estado tensional para fazer a composição da expressão que caracteriza o critério de resistência. Lembra do que a gente falou, né? O critério de resistência ele é estabelecido a partir de uma tensão equivalente, atuante, representativo, um parâmetro único, representativo do efeito do carregamento, que me gera o estado tensional, e esse estado tensional geralmente é colocado em termos de tensão principal para me gerar uma tensão equivalente representativa do critério, que a gente compara com o limitante do material, que no caso aqui do material dúctil é a tensão de escoamento, né? E a gente caracteriza até também o fator de segurança, né? O fator de segurança pela razão, né? No caso aqui do critério de Mises, né? Como é critério de material dúctil, é a razão entre a tensão de escoamento e a tensão equivalente de Mises, né? A representativa aí da situação atuante, né? É isso daqui que a gente aplica para definir o fator de segurança. No caso específico do problema, o problema ele me dá uma barra com a área de seção quadrada, né? Com material de tensão de escoamento de 840 MPa, e é uma barra em flexão pura, né? Tem presente somente um momento fletor na seção de 10 kN. E ele pede também o exigido da barra de acordo com a teoria de distorção mínima, ou seja, o que é que a gente precisa fazer? A gente, de alguma forma, precisa caracterizar o estado tensional, né, crítico dessa seção transversal, né, dessa barra submetida a esse momento de flexão, esse momento. A partir do estado tensional, definir as tensões principais. Com as tensões principais, eu vou calcular a tensão equivalente de Mises. O fator de segurança, o problema me deu, né? A tensão de escoamento, o problema me deu, e possivelmente a tensão de escoamento de Mises equivalente vai estar em função das dimensões da seção transversal, que no caso é o lado, né? Que é um quadrado. E aí eu consigo, para o fator de segurança definido e o critério de falha também definido, determinar, vamos dizer assim, o tamanho, né, a mínima da seção transversal, para que a gente não tenha, no caso aqui, o escoamento. Entenderam a lógica, né, de como a gente vai desenvolver o exercício? Então, o que o exercício me pede é justamente o lado, né, a dimensão, né, da seção transversal aqui. E esse problema, o estado tensional, na verdade, né, vamos admitir aqui que eu tenho, né, na minha seção transversal os eixos planos Y e Z, né, e o X furando o seu olho, aí como positivo, né, algo desse tipo aqui, né. O X saindo, né, o Y e o Z, e aqui está o meu A, né? E nessa seção transversal aí eu tenho um momento atuando de 10 kN. Para esse problema, né, em flexão pura, e para esse sistema de coordenada que foi apresentado aqui, a estimativa de tensão para qualquer ponto da seção transversal, ela é dada por essa expressão, é o momento fletor, a inércia em Z, vezes o ponto Y da seção transversal que eu quero analisar. E no caso aqui a gente quer analisar o ponto crítico, né? O ponto crítico da seção transversal que está a Y A sobre 2, tá? Então,
a maior tensão que vai atuar aí na minha seção transversal é justamente no YA igual a sobre 2. Perfeito. Então, nesse caso da seção crítica, deixa eu colocar aqui, né? No caso da seção do ponto crítico, né? Seção não, é do ponto, no caso do ponto crítico, que é YA sobre 2, eu consigo aqui definir explicitamente esse sigma x. Então, o momento é 10 vezes 10 a 3, eu já estou compatibilizando aqui as unidades. A inércia é fácil, né? A inércia em Z aqui, ó, é A vezes A ao cubo sobre 12, né? A inércia aqui na fórmula da tensão na flexão é estabelecida a partir do eixo centroidal, né? Então, eu tenho aqui a quarta sobre 12 e o y vale A sobre 2. Isso daqui vai me dar 60.000 sobre A ao cubo, né? Deixa eu só... É isso mesmo. 120, 1, 2, 3, dividido por 2, 60.000. Perfeito. Então, nesse caso aqui, né, qualquer ponto da minha seção transversal, ele vai ter esse estado tensional aqui, ó. Então, para qualquer ponto da seção transversal, para o problema de viga em flexão, né, eu vou ter... isso aqui não é a seção mais, tá? Isso aqui é um ponto da minha seção transversal, tá? Um ponto da minha seção transversal, né? Aqui, por exemplo, né, um ponto aqui qualquer interno, e aí eu estou pegando aqui justamente, né, essa visão daqui, porque aqui vai ser o eixo x, tá? E perpendicular a ele o eixo y. Então, nesse caso aqui, eu só tenho, para o problema de viga em flexão, e para essa situação onde eu só tenho momento fletor, eu não tenho força cortante, o único estado, a única componente de tensão é o sigma x, que a gente acabou de calcular. Bom, eu já tenho o estado tensional para esse problema. Se eu tivesse uma cortante nessa seção, eu teria só esse estado tensional? Quem me responde? Se eu tivesse uma cortante também na seção transversal, nesse ponto eu teria só sigma x? Teria que avaliar a tensão de cisalhamento. Teria que avaliar a tensão de cisalhamento também a partir da expressão cortante, momento estático, inércia e largura de corte. Perfeito, tá? Então, a gente sempre tem que estar lembrando, tensão na flexão. É uma flexão simples? Então, tem momento cortante. Aqui é flexão pura, eu só tenho momento. Na aula passada o professor fez uma flexão onde tinha força normal. É a flexão composta. Lembra que o sigma x era obtido a partir dessa expressão mais a normal dividido pela área da seção transversal? Essas coisas têm que estar na cabeça. É um problema de torção. Então, o cisalhamento não é dado pelo cisalhamento na flexão. O cisalhamento, né, a torção, é dado pelo momento de torção dividido pela inércia polar vezes a posição, né, a posição na direção radial do meu eixo. Isso aqui para uma condição de eixo maciço. Se for um tubo, aí a gente caracteriza aqui a inércia de uma forma diferente, mas a fórmula é muito parecida. Tudo bem? Então, eu tenho que estar aí ciente de como eu estabeleço o estado tensional, defino o estado tensional no ponto. A partir do estado tensional, eu defino as tensões principais desse problema. Nesse caso aqui específico, o sigma x, ele já é principal? Sim. Sim. Por quê? Porque eu não tenho cisalhamento. Então, eu já sei aqui que nesse problema, o sigma 1 vale o sigma x e o sigma 2 e o sigma 3, ele vale 0. Né? O problema é plano, né? E o sigma y, ele vale 0. Então, o problema é plano, então uma das tensões principais é nula. E
a outra é nula porque o sigma y ele vale zero, né? Então, eu já tenho aqui o meu estado tensional plano escrito no viés tridimensional. A partir disso, eu volto aqui na expressão de Mises e defino aqui a minha tensão equivalente de Mises. Né? Por quê? Porque o problema me pede justamente para eu calcular esse A partir do critério de von Mises, que é o critério da distorção mínima. Então, perfeito. Com isso definido, eu venho aqui no critério de Mises e substituo os valores de sigma 1 valendo sigma x, sigma 2 valendo 0 e sigma 3 valendo 0. Então, eu vou ter aqui meio, não é? De sigma 1 menos 0 ao quadrado, mais sigma 1 menos 0 ao quadrado, mais 0 menos 0 ao quadrado. Isso daqui menor ou igual que a tensão de escoamento ao quadrado. Então, aqui eu vou ter meio de 2 sigma 1 ao quadrado. Isso daqui menor ou igual a tensão de escoamento ao quadrado. Então, nesse caso aqui, eu vou ter sigma 1 menor ou igual a tensão de escoamento. Tá? Perfeito. Então, a minha tensão aqui equivalente, a tensão equivalente de Mises, né, na verdade, né, porque o que é que acontece? A tensão equivalente ela aparece quando eu tiro o quadrado aqui da tensão de escoamento. Então, a própria tensão sigma 1 é a tensão de escoamento, é a tensão equivalente de Mises. Então, com isso, eu consigo definir o fator de segurança explicitamente, não é? Que é a tensão de escoamento sobre a tensão equivalente de Mises. O fator de segurança do meu problema, né, foi colocado como 1,5. A tensão de escoamento é 840 MPa. E aí, a tensão agora sigma 1 eu já obtive, né, no valor calculado aqui anteriormente, que é 60.000, 2, 3, dividido por A ao cubo. Com isso, eu consigo aqui, ó, calcular A valendo 4,75 vezes 10 a menos 2 metros. E aí, colocando na unidade com ordem de grandeza melhor, eu vou ter o A valendo 47,5,50 milímetros. Perfeito, gente? Tranquilo com essa aplicação? Nesse caso, se a gente fosse utilizar o critério da máxima tensão de cisalhamento, qual seria o valor do A para esse problema? É só você colocar o critério aqui, ó. O critério da máxima tensão de cisalhamento, o critério de Tresca, ele é dado por quem? Sigma 1 menos sigma 3. Isso daqui menor ou igual a quem? Que é a tensão de escoamento. Então, nesse caso aqui, né, dessa situação, tanto o critério de Tresca quanto o critério de Mises vai me dar o mesmo A. Tá? Mas nem sempre, né, olha só, nem sempre os dois critérios eles me dão o mesmo loco de falha. É só você pegar aqui, ó, no... Opa! Por que eu fui desconectado? Deixa eu me conectar aqui. Nem sempre os critérios, né, de Mises e de Tresca vão me dar o mesmo loco de falhas, né? A mesma condição, a mesma estimativa ali para falha. Ó. É só você ver a comparação dos dois critérios, né? Esse aqui pontilhado no plano, né, de tensões principais sigma 1 e sigma 2, é desenhado aqui o locus de falha, né, do critério de Tresca, não é? E aqui a elipse aqui, ó, é o critério de Mises. Veja quando eu tenho as tensões principais
iguais, no caso aqui, né, a sigma 1, né, aqui a sigma 2 é nula, né, e a sigma 1 é a não nula, os dois critérios te dão, vamos dizer assim, a mesma estimativa, né, de falha, né? E aí quando eu já começo a ter, né, uma condição de sigma 1 e sigma 2 diferente do meu estado tensional, vai ter uma composição aqui, por exemplo, para uma situação aqui que já falha em tresca e não falha em Mises, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado, que nesse problema a gente teve a mesma estimativa de A para os dois critérios, mas nem sempre isso vai acontecer. Deixa eu colocar aqui a outra aplicação. Exemplo 8. Antes, alguém tem alguma pergunta sobre esse exercício? Ou foi tranquilo? Tudo certo. Tudo certo, Professor, Arthur? só tenho uma dúvida. Perfeito, vamos lá. Só tenho uma dúvida. A gente na condição de projeto e a gente pegasse uma situação em que os nossos cálculos dessem entre esses dois critérios, né, naquela região que cobre um, mas não cobre o outro. Uhum. Qual que é um dos métodos assim que a gente tem para poder validar ou tentar buscar sempre trabalhar dentro do critério de Tresca, já que ele é mais conservador, digamos? Então, na verdade a gente vai discutir isso na aula de hoje, mas interessante essa pergunta, né? Porque aí você provocou a interação, né? Que é justamente o interessante, né? Da sala de aula presencial, das coisas que a gente tem e que acabou se perdendo aqui no remoto. Então é justamente isso. O critério de Tresca, ele é mais conservador, mas por que em software de elementos finitos você não encontra ele aplicado? Você encontra justamente a tensão equivalente de Mises presente, né? Quem mexe em software de elementos finitos sabe que o que você tem lá no software de elementos finitos é o critério de Mises, né, implementado, não o critério de Tresca, que é mais conservador. Porque se você fosse na ótica da condição conservativa, você iria pelo de Tresca, né? Mas qual é a lógica, assim, de projeto? A lógica de projeto é você conseguir um critério de falha que te dê a possibilidade, né, de utilizar o material o máximo possível, ou seja, né, colocando mais carga o possível nele, e que seja confiável, né, e que você tenha um respaldo experimental. Então é isso que acontece. Quando você pega, né, os dois critérios, né, aqui desenhados por suas leis construídas na modelagem e comparam, né, os resultados desses critérios, né, máxima tensão normal, o critério de Mises, né, que também ele é conhecido como cisalhamento octaédrico, tá? Vocês vão ver lá no Dolly que também ele é chamado de cisalhamento octaédrico. E o critério da máxima tensão cisalhamento, você vê que o critério de Mises ele tem bastante concordância com a experimentação. Então, para a indústria, né, vamos dizer assim, para o mundo de projeto, é mais interessante você utilizar um critério que cientificamente está comprovado que ele é seguro. Né? E você pode, na verdade, vamos dizer assim, jogar mais carga na sua estrutura, com segurança, porque foi comprovado experimentalmente. Né? É tanto que tem normas de engenharia que são bem conservadoras, mas já existem, né, normas de engenharia que falam assim, olha, o seu limite é essa situação, contanto que você demonstre realmente a segurança do seu projeto. Né? E aí, por exemplo, na nossa área da aeronáutica e da aeroespacial, o que é que acaba acontecendo? Né? Você tem a autoridade aeronáutica lá, né? Que estabelece os requisitos, né, de certificação dos produtos aeronáuticos. E você tem as boas práticas das fabricantes que conversam, né, com as autoridades aeronáuticas. Aí existe em paralelo também a questão da pesquisa. Acontece, sei lá, que teve um pesquisador aí X da Universidade Y que desenvolveu um critério, né, de falha para material compósito diferente da prática de projeto.
E ele mostrou por A mais B, provou, né, publicou os seus resultados em periódicos, a comunidade científica conheceu, e aí a fabricante XYZ pegou esse estudo, né, refez esse estudo em laboratório, né, por exemplo, convidou o engenheiro, tal, e conversando com a autoridade aeronáutica, falou, olha, a gente tinha uma condição de projeto que apontava para essa condição conservadora. Só que esse estudo está me mostrando que eu posso ir um pouquinho a mais daquilo que a gente ia, com segurança. Aí você vai. Tá? Então, por isso que a gente tem, na prática de engenharia, mais comumente, né, nos softwares comerciais de elementos finitos, a presença da tensão equivalente de Mises em detrimento à tensão de cisalhamento máxima, né, ou a tensão de cisalhamento de Tresca, o critério o critério de Tresca. Entendeu? Foi Arthur que perguntou, não é? Isso. Entendi. Entendeu? Obrigado, então é aquela questão. Ele é mais conservador? É. Mas se eu tenho um outro critério que é cientificamente comprovado, que eu posso, né, vamos dizer assim, jogar mais carga ali, e o material, porque você viu como eu mostrei, né? Eu mostrei aqui, ó, que experimentalmente, né, veja, experimentalmente, você comprova que realmente, né, o critério de Mises, né, ele concorda mais com os resultados experimentais do que o critério de Tresca, nessa condição de fazer a previsão de escoamento de material dúctil, falha de material dúctil. Esse tópico, acho que é um parágrafo ou dois, é uma página lá no livro do Dolin. Vale muito a pena você ler. Né? Porque aqui a gente discutiu de forma superficial, né, essa questão do comparativo entre os critérios, mas lá ele mostra direitinho o que é que funciona, o que é que não funciona, o que é que concorda, o que é que não concorda experimentalmente, né, para qual situação. Aqui a gente já fez um apanhado, né, mas vale, né, amadurecer. Né? Por isso que é interessante a interação, né? Porque com a interação as coisas elas começam a aparecer. Eu pensei em comentar isso, é claro que os exercícios que eu planejei para hoje nos levaria para essa condição, mas também a dinâmica do momento poderia ir para um encaminhamento que eu nem colocaria, né, esse ponto, que é um ponto super interessante. Perfeito, gente? Muito legal. Gostei, Arthur. Vou para o exercício 8 e possivelmente a gente vai voltar a comentar sobre isso. Exemplo 8. Uma liga de alumínio Alguém já mexe aí com software de elementos finitos? Uma liga de alumínio 60 61 T6. Depois eu conto uma história de um aluno que fazia mecânica de sólidos comigo, ou era técnicas, eu não sei, e fazia iniciação científica. Aí ficava olhando torto para mim, e aí não ia na aula, saía na metade da aula. Aquele tipo de aluno que não interage, que olha torto e que acha que já sabe tudo e que não precisa da UFABC e não precisa interagir, né? Aí ele fez a iniciação e aí acabou que ele deu o azar ou sorte, né? Não sei, de me pegar como avaliador. Aí eu falei, olha, quem está aqui? Vamos lá. Aí ele me explica o projeto dele inteiro, super interessante e tal. Só que estranho, ele trabalhando com material compósito e aplicando tensão equivalente de Mises para tudo que é coisa, para tudo que é análise. Eu falei, olha, o projeto é super interessante, mas todos os resultados que você tem aí não valem de nada. Aí ele, como assim, professor? Não, porque você está aplicando aí critério de Mises, tensão equivalente de Mises, para fazer análise de material compósito,
Você está pegando aí um valor que não faz sentido nenhum para tomada de decisão aí em relação se a coisa vai falhar, não vai falhar, ou o que é que representa isso daí. Então a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que a gente publiciza, com o que a gente, né, de alguma forma desenvolve, aplica, né, seja em iniciação, ou seja nesses grupos que a gente tem na UFBC, né, que são super importantes, né, para o aprendizado de vocês. Mas assim, né, vamos ser mais criterioso, né, vamos estudar um pouquinho mais, está com dúvida, pergunta ao orientador, a um professor da disciplina, porque não dá para fazer qualquer coisa ou aceitar qualquer coisa desses softwares, né, porque tem um referencial teórico por trás. Não dá para ser assim tão, né, tão grosso assim, porque é complicado, né, numa situação dessa de simpósio, né, você enxergar que o que você colocou ali não faz sentido nenhum. É isso, ele deveria saber, né, já naquela altura, que não se aplica, né, esse tipo de critério para analisar material compósito, né. Não. Então, uma liga de alumínio 6061T6 deve ser usada para fabricar um eixo de acionamento maciço que transmita 33 kW a 2.400 revoluções por minuto. Aí, ponto. Aí ele pede, né, usando um fator de segurança de 2, usando um fator de segurança de 2 para o escoamento, determine o menor diâmetro do eixo que pode ser selecionado com base na teoria de tensão de cisalhamento máxima ou tresca, e também por vomices. Então ele pede para você determinar o diâmetro aí o menor diâmetro do eixo, que pode ser selecionado com base na teoria de tensão de cisalhamento máxima e na tensão de Mises. Vamos lá. Então, primeiro eu preciso determinar o estado tensional, né? E se é um eixo, não é? Eu preciso calcular aí a tensão de cisalhamento a partir da torção aplicada. Só que ele não me deu a torção diretamente, né? Ele me deu a potência, né? A potência. E a partir de umas expressões aqui que a gente vai apresentar aqui, possivelmente vocês já viram em algum dos fenômenos mecânicos,
né, ou no ensino médio, a gente consegue, de alguma forma, definir torque, né, a partir, né, o torque aí, que é a torção, a partir da potência definida. Para esse material, deixa eu colocar já a tensão do material, a tensão de escoamento do material, que vale 255 MPa. E nesse problema eu tenho uma potência de 33 kW e 2.400 revoluções por minuto. Então a gente vai, a partir dessa expressão aqui, ó, eu sei que o torque, né, a torção, ela vai ser a razão entre a potência e a velocidade angular, né, do meu eixo. De onde é que vem isso daqui? Isso daqui ele vem justamente inicialmente do trabalho, né, que o torque me dá, né, o trabalho que o torque me dá, né, é o trabalho do torque da torção no giro, né? E aí eu estou pegando, por exemplo, um giro elemental, né? E aí, para eu pensar em potência, né, é o trabalho no tempo, aí eu divido isso daqui por ΔT, então isso daqui eu tenho a potência. Tá? Então, e isso daqui, por definição, também é a velocidade angular, que foi o que eu acabei de definir. Outra coisa também que a gente já sabe é que a velocidade, essa velocidade aqui angular, ela pode ser explicitada em relação a essa frequência de rotação, que é o que a gente deu, a partir dessa relação aqui, né? 2π vezes a frequência. E o que eu preciso agora fazer é transformar essa velocidade aí angular a partir da frequência que foi dada, né, de revolução por minuto para rádio por segundo. Então, como é que eu faço isso? Eu tenho aí W, né, é o 2πf, né, o 2πf, o F 2.400 revoluções por minuto. Aí eu tenho 2π rad, né, pela revolução, né, no processo aqui de transformação, em 1 minuto 60 segundos. E aí eu consigo definir essa velocidade angular para essa unidade aqui, 251,33 rad por segundo. Com essa velocidade angular, eu consigo finalmente calcular a minha torção, né? A minha torção, justamente por essa expressão aqui, potência dividido pela velocidade angular do eixo. Então eu tenho aqui 33 dividido por 251,33. Isso daqui vai me dar 0,1313 kN metro. Perfeito. Com o torque, né, definido, e se minha seção é um eixo, não é, maciço, então o que eu tenho justamente aí é um problema de torção, né, torção de eixo. E o cisalhamento nesse tipo de problema, ele é calculado a partir da relação do torque que a gente acabou de calcular sobre a inércia polar vezes o ponto onde eu vou ter, no caso aqui, né, a tensão cisalhamento crítico, né, que é no valor, né, do raio, né, do meu eixo maciço. Tá? Cuidado que isso daqui não é sempre fixo o raio não, tá? É uma posição na direção radial. No caso aqui ele vai de 0 até o valor do raio. Como a variação aqui da tensão de cisalhamento é linear em relação ao raio, para a situação crítica que a gente está buscando aqui, né, em termos de tal, né, a situação de tal crítico é na posição aqui que eu tenho
o valor do raio, né? Perfeito, justamente ele quer o diâmetro, então a variável de interesse aí é o raio, e eu vou justamente calcular o meu estado tensional todo em função do raio para a gente definir aí justamente o diâmetro do meu problema. Então eu sei aqui que o meu tal, só para eu recuperar aqui a expressão, ele vale torção, inércia polar vezes o raio. A inércia polar desse problema, né, ou seja, um eixo, ele vale πr² sobre 2. Né? Então, aqui eu tenho tal, ele vale 0,1313 vezes 10 a 3 R sobre πr² sobre 2. Isso daqui vai me dar um valor de 83,59 R a 3. Ou seja, nesse meu problema, se eu assumir aí, né, aquela mesma situação, né, ó, YZ e o X furando o olho, né? Aí eu vou ter o meu tal XY, tá? O valor desse tal. E aí, num ponto, né, num ponto do meu eixo, no ponto crítico do meu eixo, eu só tenho esse estado tensional aqui. Esse estado tensional, ele é definido por qual característica, qual é a denominação desse estado tensional? Ele é conhecido como? Cisalhamento puro. Cisalhamento puro. Cuidado, cisalhamento puro, a representação dele no círculo de Mohr é o quê? Uma circunferência com centro em que local? Na origem? Na origem, perfeito. É isso que me define aqui o estado de cisalhamento puro. Tá? Nesse caso aqui, ó, o ponto A e o ponto B estão no eixo do tal, né? Porque originalmente eles estão com essa cara. Veja, se eu pensar num fluxo de tensão agora, nesse estado aqui, né, nesse ponto aqui, passando 45 graus em relação ao sistema aqui XY, no círculo de Mohr, ele vem para cá, ó. E essas são as tensões principais, que vale tal e menos tal. Então, muito cuidado, que se eu tiver um problema, né, assim, ó, né, uma tensão trativa e outra compressiva, esse também é um estado denominado de cisalhamento puro, né? Muito cuidado. Então, porque o que me define estado de cisalhamento puro é essa situação aqui, cujo centro do estado, né, representado aqui pelo círculo de Mohr, cai na origem. Perfeito. Com essa situação, se eu já tenho, né, a definição de estado de cisalhamento puro, eu sei aqui, ó, né, se é cisalhamento puro, eu sei que o σ1 vale 83,59 sobre R ao cubo. Veja, é esse valor aqui de tal, né, ó, de tal positivo. O sigma, como ele, né, tem sinais opostos, né, o σ2 equivale a 0 e o σ3 vale menos 83,59 sobre R ao cubo. Muito cuidado. Se você não fizer isso, se você não posicionar o σ1, σ2 e σ3 correto, você vai fazer estimativa errada. Você vai fazer estimativa errada, por quê? Por que você vai fazer estimativa errada? Porque as expressões, elas são em função das tensões principais e você vai detonar aí a sua apresentação. Perfeito? Então vamos lá. O cisalhamento puro, né, o cisalhamento puro,
ele vai ser dado por quem? Né? Vamos lá, vamos fazer a característica do cisalhamento puro. O cisalhamento puro, ele é... Deixa eu pegar aqui a expressão do cisalhamento puro é sigma 1 menos sigma 3 igual a tensão de escoamento igual a tensão de escoamento, não é isso? Isso. Sigma 1 menos sigma 3, isso daqui tem que ser menor ou igual a tensão de escoamento, porque originalmente ela é sigma 1 menos sigma sigma 1 menos sigma 3 dividido por 2 igual ao tal zero, né? Mas o tal zero, né, que é a tensão de escoamento ao cisalhamento, né, quando você faz o ensaio de cisalhamento, né, puro, ele se relaciona com a tensão de escoamento sobre 2. Né? Na verdade, me dando sigma 1 menos sigma 3 menor ou igual que a tensão de escoamento. Ora, então eu tenho sigma 1 nesse caso vale quanto? 83,59 R ao cubo menos 83,59 sobre R ao cubo. Isso daqui desculpa, deixa eu apagar aqui para não confundir vocês, tá? Isso daqui, ó, é a tensão de escoamento. Eu estou chamando de tensão equivalente, né, que é essa expressão aqui, né? Ó. É a tensão equivalente a essa expressão daqui, tá? É a tensão equivalente. Só que o seguinte, né? Olha só, o exercício ele te pediu para você fazer esse cálculo, né, com um fator de segurança de 2, né? Ó, ele travou aqui, não tá? Não está atualizando para vocês? Não, professor. Deixa eu ver se... Voltar aqui. Nada? A tela tá branca aqui. Deixa eu tirar o aplicativo e colocar de novo para ver se funciona. Ele... Show. Ver se ele volta. Nada. Agora foi. Deixa eu ver se ele... Não? Voltou, mas travou. Deixa eu ver se ele... Deixa eu fechar e abrir ele novamente. Fechar a janela. Eu vou ter que forçar a derrubada dele. Tá revoltado. Não. Ele nem apareceu aqui. Opa, aqui. Pronto, agora eu volto aqui. Deixa ele abrir novamente. Conectando. Foi. Agora deixa eu ver se ele
se ele vai. Pronto, foi. Então, o que eu estava falando era justamente isso. O exemplo, ele te pede para você fazer análise com o fator de segurança de 2. Então, se eu preciso fazer análise com o fator de segurança de 2, o fator de segurança é justamente a razão entre, né, a tensão de escoamento e a tensão equivalente, do caso do critério. E no caso do critério, é essa que a gente acabou de calcular. Né? É essa aqui que a gente acabou de calcular. Então, na verdade, ó, se eu estabelecer aqui essa relação, né, a tensão equivalente é a tensão a limitante, que é a tensão de escoamento, dividido pelo fator de segurança, eu consigo aqui, ó, justificar esse dividido por 2 que eu vou colocar aqui. Ó, né? O dividido por 2, ele vem justamente do fator de segurança. Tá? Só para não confundir. Perfeito? Então, com isso aqui, ó, eu consigo calcular esse raio com critério de Tresca no valor de 10,94 milímetros e, consequentemente, um diâmetro de 21,89 milímetros. Perfeito. Agora a gente vai calcular esse mesmo raio e diâmetro pelo critério de Mises e comparar. Né, ver se vai dar o mesmo valor, se não vai dar o mesmo valor. Né? O que é que vocês acham? Vai dar o mesmo valor, não vai dar o mesmo valor? Porque no passado a gente obteve uma mesma dimensão. E nesse problema, se a gente comparar aqui com o que a gente tem, né, de locus de falha para os dois critérios, quando a gente tem uma situação, né, de sigma 1 e sigma 2 diferente de 0. Então, vamos ver no cálculo, né? Se a gente não consegue enxergar por enquanto o que é que a gente, né, vai obter da aplicação do critério de Mises agora em relação às dimensões aqui do eixo, a gente resolve e depois compara. Inclusive, pega o que o Arthur colocou, né, em termos do Tresca ser mais conservativo, o que é que possivelmente ele vai me dar? Um diâmetro maior ou um diâmetro menor? Né? Essas coisas têm que ficar organizado na cabeça. Por exemplo, a tensão equivalente de Tresca, se ela é mais conservativa, ela é maior sempre ou menor que a tensão equivalente de Mises? Eu vou colocar essa pergunta e o próximo exercício de hoje é justamente para fortalecer essa interpretação do que o Arthur colocou, em termos do critério de Tresca ser mais conservativo. O critério de Tresca ser mais conservativo, ele implica o quê? Que a tensão equivalente de Tresca sempre vai ser maior. Ou seja, ele vai atingir a falha primeiro do que o de Mises. Se ele atinge a falha primeiro que o de Mises, né, e olhando aqui a expressão para o fator de segurança, não sei nem por que eu coloquei esse E aqui. Né? Esse E não é G, é um S, né? O fator de segurança. O fator de segurança, no critério de Tresca, ele é sempre maior ou menor que o de Mises? Ele vai ser sempre menor, né? Porque se esse sigma E aqui é maior, então o fator de segurança de Tresca, ele é sempre menor. Ele atinge primeiro a falha do que o de Mises. Mas vamos lá. Vamos fazer agora o cálculo pelo de Mises. No caso do de Mises, eu preciso da tensão equivalente dele, que é justamente dado por essa expressão aqui. Ó. Sigma 1 menos sigma 2 ao quadrado, mais sigma 1 menos sigma 3 ao quadrado, mais sigma 2 menos sigma 3 ao quadrado. Isso aqui menor ou igual que a tensão de escoamento ao quadrado. Eu posso também apresentar o critério de Mises a partir dessa expressão aqui, para a gente justificar a definição aqui da tensão equivalente. Sigma 3 ao quadrado, mais, deixa eu apagar aqui um pouquinho.
Aqui é menor ou igual a sigma zero. Bom, essa daqui vai ser a minha tensão equivalente. O fator de segurança é justamente a razão entre a tensão limitante e a equivalente do critério. Ele me pediu, né, um fator de segurança de 2. Então, eu sei aqui, ó, que a tensão equivalente ele vai ter essa expressão agora aqui, a partir do fator de segurança que foi estabelecido, né, com a tensão equivalente calculada aqui anteriormente. Como a gente já sabe que o estado tensional desse problema, sigma 1 vale 83,59 R ao cubo, sigma 2 ele vale 0 e sigma 3 ele vale menos 83,59 R ao cubo, eu consigo agora, né, definir a minha tensão equivalente de Mises. Ela vai ser 1 sobre raiz de 2, raiz de 83,59 R ao cubo ao quadrado, mais 83,59 R ao cubo, mais 83,59 R ao cubo, né, porque foi menos com menos, né? Isso daqui ao quadrado. E finalmente mais 83,59 R ao cubo ao quadrado, isso daqui igual a sigma 0 sobre 2. Com isso, eu consigo chegar aqui nesses valores, 144,78 sobre R ao cubo igual a 255 vezes 10 a 6 sobre 2, me dando um raio de 10,40 milímetros e, consequentemente, um diâmetro de 20,86 milímetros, né? Um diâmetro muito próximo, mas já foi diferente e já foi menor, né? Ou seja, o diâmetro obtido pelo critério de Mises menor que o diâmetro obtido pelo critério de Tresca. Então, a gente já viu aqui um outro problema onde, né, a geometria obtida não necessariamente foi igual, né, como aconteceu lá no primeiro exemplo. E para a gente finalmente fortalecer essa ideia, né, dentro do que o próprio Arthur colocou aqui, da questão de um critério ser mais conservador que o outro, não é? Qual é o que me dá tensão equivalente maior, menor? Eu vou fazer esse exemplo para a gente justamente amadurecer essa interpretação em relação à comparação dos critérios. Então, exemplo 9. O elemento está sujeito às tensões mostradas na figura. Se a tensão de escoamento, se o sigma 0 aqui vale 350 MPa, determine
fator de segurança para essa carga que gera esse estado tensional, né? Para essa carga com base, vocês vão encontrar na maioria dos exercícios com aplicação, né, de critério de falha para material dúctil, vocês sempre vão pegar uma questão e ele pedindo para você calcular, né, o valor da condição lá para Tresca e para Mises, para Tresca e Mises, para você ficar comparando. Com base na A, teoria da tensão de esvaziamento máxima, e B, pela teoria da energia de distorção máxima. Máxima ou von Mises, ou da tensão de cisalhamento octaédrica, né? Qualquer uma dessas. Então, o estado tensional é esse daqui. É um estado plano. Eu vou associar aqui o meu plano, o sistema XY. Eu tenho aqui uma tensão normal trativa de 84 MPa. Tem uma tensão normal compressiva de 56 MPa. E tem uma tensão de cisalhamento no valor de 49 MPa. Aí eu pergunto, né? Dentro desse processo de revisão do conteúdo, né, que a gente está fazendo aqui e tal, dessas discussões todas que a gente vem fazendo aqui. 84 e 56 são tensões principais? Não. Não, porque eu tenho cisalhamento nesse estado tensional. Então, eles não são tensões principais. Aí eu tenho que processar a transformação de tensão por meio de círculo de Mohr, pelas fórmulas do jeito que, né, que você bem entender, né, que você tenha mais confiança, né? Eu geralmente peço para o meu aluno ele aprender círculo de Mohr dentro do que a gente discutiu no início desse curso, né? O círculo de Mohr é importante para eu entender aspectos de comportamento de falha do material, porque que um material frágil, submetido a uma tensão normal, ele rompe, né, perpendicularmente ao eixo da aplicação do carregamento, porque um material frágil, submetido à torção, ele rompe a 45 graus em relação ao eixo da minha estrutura, né, da minha barra, né, porque que um material dúctil, né, no ensaio de tração, ele vai romper a 45 graus ali. Então, todas essas questões, inclusive a definição e a estrutura dos próprios critérios de falha, ele vem de todo o conceito de círculo de Mohr, né? Então, quando a gente apresenta a importância desse círculo, não é simplesmente para a gente conseguir, vamos dizer assim, memorizar as expressões de transformação de tensão, mas vem algo mais, por exemplo, como o que a gente vem discutindo aqui nesse tópico, né? Nesse tópico de critérios de resistência. Se você enxerga lá, né, o círculo de Mohr bonitinho, você sabe, né, que o σ1 ele é sempre dado pelo centro mais o raio do círculo, né? E o σ2 é o centro menos o raio, né? E o centro do círculo de Mohr é sempre dado pelo sigma médio, né? E o raio do círculo de Mohr ele é sempre dado pela diferença entre as tensões normais, né,
dividido por 2, né? Ou seja, a mediatriz daquele segmento que distancia os pontos A e B do círculo de Mohr, isso é elevado ao quadrado, né, porque eu enxergo lá um triângulo retângulo, mais, né, o tal xy é ao quadrado. Então, a partir dessas expressões eu consigo calcular σ1 e σ2, que é o que eu preciso para eu definir as tensões principais que, na verdade, são variáveis dos meus critérios de falha, né? Sempre os meus critérios de falha estão em função das tensões principais. Então, eu sei aí, ó, que o σ1 ele vale o σx mais o σy dividido por 2, mais o raio. Então, se você lembra do círculo de Mohr, em qualquer prova, né, em qualquer concurso público, em qualquer coisa que não tenha essas expressões, mas que pede esse conteúdo, você vai lembrar dessas fórmulas. Porque é muito fácil lembrar, né, do centro e do raio. Né? Qual é a cara de um e qual é a cara do outro. Né? É muito fácil. Mas as expressões gerais de transformação de tensão, você não vai conseguir lembrar. Né? Você vai conseguir lembrar do círculo de Mohr. Menos o raio, que é justamente esse valor daqui. Σx menos σy dividido por 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Então, daqui, né, dessas expressões, deixa eu colocar aqui no cantinho, eu vou ter o σ1 valendo 99,45 MPa e σ2 valendo menos 71,45 MPa. Como eu sei que isso daqui tem coerência? Pela invariância, né, das tensões normais. Esse tensor aqui, né, de tensão, ele é invariante. Eu sei que σx mais σy obrigatoriamente tem que me dar σ1 mais σ2. Se eu calcular essas coisas e eu não obtenho essa invariância, opa, tem algum problema. Então, se você somar esses dois aqui, né, obrigatoriamente tem que me dar a soma desses dois aqui com sinal, tá? Tração e compressão. Perfeito? Que nesse caso bateu. Ora, esse problema é um problema bidimensional, mas os critérios que eu venho trabalhando, eles sempre estão organizados em função de σ1, σ2 e σ3 no tridimensional. Só que eu obtive um σ1 e um σ2 no caso plano. Que nesse caso aqui, plano, né, o σ1 e o σ2 são de sinal trocado. Né? Se são de sinal trocado, o ordenamento aqui no viés tridimensional, ele vai ser o σ1 é a maior de todas, ou seja, 99,45 MPa. O σ3 a menor de todas, que no caso aqui, menos 71,45 MPa. E como o problema é plano, né, a terceira, que no caso aqui é a do meio, né, a σ2, ela vale 0. Está aqui ordenado. Eu preciso fazer essa ordenação, por quê? Porque para eu aplicar tresca, é isso daqui, gente. Ó. Não é? σ1 menos σ3 tem que ser menor ou igual aqui, né? Menor ou igual à tensão do escoamento. E σ1 e σ3, ele é a tensão equivalente de tresca. Então, a tensão equivalente de tresca aqui, ó, é σ1 menos σ3, que nesse caso aqui vai me dar 99,45 mais 71,45. Isso daqui vai me dar uma tensão equivalente, ou seja, né, como o critério estabelece um efeito do estado tensional, representado originalmente, no caso aqui desse problema, por essas componentes daqui, né, essas componentes aqui, as duas normais e a cisalhante, por um único valor, o efeito do carregamento externo internamente no ponto.
por um único parâmetro, que é esse sigma equivalente aí que constitui o critério, 170,90 MPa, né? MPa. E aí, como ele me pede o fator de segurança é justamente a tensão de escoamento sobre a tensão equivalente, ou seja, o limitante sobre o atuante. Então, é 350 MPa dividido por 170,90, que é o equivalente do critério. Isso daqui me dá um fator de segurança de 2. Ou seja, poderia aplicar um pouquinho mais de carga, né? Porque ainda aí eu tenho bastante segurança, né? E vamos agora fazer a avaliação do fator de segurança para Mises. Então, no caso de Mises, eu tenho a tensão equivalente dada por essa expressão. É bom pegar a teoria, né, para a gente ver, né, como é que o critério de Mises ele chega a essa expressão dentro do que a gente, né, conversou. Tensões hidrostáticas não escoam o material, então ele faz a separação do estado tensional em uma parte hidrostática, justamente o que não colabora com o escoamento do material, com a desviadora, que é o que colabora. Dali ele calcula essa energia distorcional, de distorção, né, associado às tensões de cisalhamento, para definir essa tensão equivalente de Mises. Mais sigma 2 menos sigma 3, isso daqui ao quadrado. Então, isso daqui é a tensão equivalente de Mises. Então, eu agora só substituo os valores aí. Então, vou ter 1 sobre raiz de 2, raiz 99,45 menos 0 ao quadrado, mais 99,45 mais 71,45 ao quadrado, mais 0, mais 71,45 ao quadrado. Isso daqui me dá uma tensão equivalente de Mises no valor de 148,66 MPa. Consequentemente, eu tenho aqui um fator de segurança de tensão de escoamento sobre a equivalente de Mises, 350 vezes sobre 148,66. E agora, a gente, para finalizar esse momento síncrono, a gente faz aquela situação onde a gente vai amadurecer a discussão também que eu acho que foi o Arthur que começou. Então, veja, olha o valor da tensão equivalente de Tresca e olha o valor da tensão equivalente de Mises. Ou seja, Tresca, para o mesmo problema, ele quantifica no ponto uma tensão maior que a tensão de Mises, né? Ou seja, e, consequentemente, quando eu comparo o fator de segurança de Tresca ele é menor que o de Mises e está completamente concordante com o locus de falha dos dois critérios aqui apresentados. Pelo que eu enxergo aqui, para uma combinação, né, de sigma 1 e sigma 2 aqui, por exemplo, nessa região, ele já falha por Tresca e não falha por Mises, que é o que a gente obteve aqui do desenvolvimento desse exercício. Tá? E aí vem o que o Arthur colocou. Mas por que que a gente não usa Tresca se Tresca é mais conservativo? Ora, e aí o que o professor também colocou. Por que que a gente, em software de elementos finitos, a gente só observa a tensão equivalente de Mises e não tem Tresca? Justamente por essa condição aqui de avaliação dos critérios no viés experimental, né? Quando a gente compara o modelo com o experimento, a gente consegue enxergar a concordância maior dos materiais dúcteis, né, com o critério de Mises em comparação ao critério de Tresca. E aí é o que a gente discutiu. Se eu tenho um critério que é menos conservativo e que é cientificamente comprovada a sua segurança, a gente vai nele. Vamos usar um pouco mais a estrutura.
Perfeito, gente? E aí, no próximo momento síncrono, a gente, de uma forma muito ousada e, vamos dizer assim, e muito rápida também, a gente vai introduzir aqui conceitos de fadiga, né, e conceitos relacionados à mecânica da fratura. Na verdade, a gente tem uma disciplina aqui no nosso curso, que é a disciplina de Projeto de Elementos Estruturais de Aeronaves 2, que a gente, na verdade, detalha explicitamente esses dois conteúdos em 12 semanas. Aqui a gente só vai dar uma, vamos dizer assim, uma pincelada geral, né, em um momento síncrono sobre esses tópicos aqui, né, nessa disciplina, né? Inclusive aqui, nesse slide, eu estou caracterizando aqui os modos básicos de deslocamento de uma superfície de trinca que comumente a gente enxerga aí nos processos de modelagem, né, do que a gente vai, né, avaliar pela mecânica da fratura, por exemplo, elástica linear, né? O modo 1, que é o modo clássico, que basicamente o que a gente estuda é esse modelo aqui né, de abertura, né, de rasgamento, né, pelo modo 1, né, o que a gente geralmente apresenta para os alunos, né? O modo 2, né, de deslizamento, e esse outro aqui, né, de rasgamento fora do plano. Rasgamento no plano. E esse aqui associado ao rasgamento fora do plano. Tá? E é claro que existe, por exemplo, a situação de combinação, né, de modos de deslocamento, né, de uma superfície de trinca, mas a gente não conversa sobre isso nem aqui, nem em projeto de elementos estruturais de aeronaves 2. Tá? Isso daqui é só para dar um sentimento para essa disciplina. Perfeito, gente? Essa mensagem é antiga, né, Leandro? Legal. E aí, né, com esse momento síncrono, né, com esses 9 exercícios, a gente finaliza as aplicações e a discussão sobre os critérios de falha, sobre os critérios de resistência. Olha só, né, eu tive a preocupação de não fazer exercício repetido com o que eu tinha desenvolvido no quadrimestre 1 desse ano. Né? E se preocupem em olhar também, mesmo que não vejam todo o vídeo, que vejam o caderno. Por quê? Porque é o que eu falei, né? Basicamente todos os exercícios que a gente está postando na primeira lista de exercício, eles vão ser vencidos, né? Eles vão estar lá praticamente, o desenvolvimento deles com exemplo muito similar ao que estão postados aí nos vídeos desse quadrimestre e do quadrimestre passado. Tá? Mas fica ainda também a dica de precisando, querendo tirar dúvida, a gente usa também o espaço do momento síncrono para isso. Perfeito, gente? Teve um aluno que me mandou uma mensagem hoje sobre grupo. Lá no, acho que foi o Gustavo, acho que ele está aqui. O Gustavo Saraiva de Souza, me perguntando sobre grupo. Eu mandei ele olhar lá no documento do Drive para se adequar lá com os grupos, né? Para depois não ficar correria. Tem algum aluno presente hoje que entrou aí no reajuste? Vocês sabem se teve gente que entrou no reajuste, se procurou vocês que já estão na disciplina? Para colocar no grupo do WhatsApp, porque aí esse aluno vai entrar agora na terceira semana, né, de curso, já perdeu as 2 primeiras, está entrando agora. Vai ter que correr aí um pouquinho. Vocês sabem se tem alguém que entrou no reajuste? Vocês estão calados? Já estão cansados? Professor? Oi. Será que você pode voltar na última folha, por gentileza? Posso sim. Calma aí. Deixa eu enviar aqui o caderno. Deixa eu voltar aqui.
Tá aqui. Pode comentar. Qual é a observação? É observação ou queria copiar? Não, eu anotei errado. Ah. O que foi? A conclusão que a gente chega desse exercício é que a tensão equivalente de Tresca vai ser sempre maior que a tensão equivalente de Mises, e o fator de segurança é o contrário, né? Como a tensão equivalente de Mises é menor que a de Tresca, então o fator de segurança de Mises é maior. Aí a pergunta do Arthur foi: por que a gente usa, né, uma situação menos conservativa? Né? Que é a questão que é o que eu coloquei, né? Em software de elementos finitos, você encontra muito a representação da tensão equivalente de Mises em detrimento da de Tresca. Foi tudo aquilo que a gente discutiu hoje, né? A questão experimental, né? Então, gente, fez um exercício e obteve uma tensão equivalente de Tresca menor do que a de Mises, tem algum problema? Tem que parar, respirar e ver o que está errado. Não tem como. A gente acabou de mostrar isso agora. Mostramos isso agora e observamos também aqui nos slides. Juliana está falando que não ficou sabendo de ninguém que entrou no reajuste. Teve aluno que trancou, né? Então, nossa turma originalmente estava com 45. Pelo que eu vi aqui dos grupos, a gente está 1, 2, 3, 4, trancaram. Então a gente tem 41 alunos ainda. Esses alunos aqui estavam ainda sem grupo, né? Os grupos estão definidos aqui e eu defini também esses mesmos grupos lá no CIGA. Eu preciso dessa definição aqui desses outros alunos, para onde eles vão, que grupo eles vão ocupar, para eu ter o controle, né, quando da correção das atividades de vocês, que já vocês vão ter que começar a me entregar atividade, né? Essa lista 1, a partir do próximo momento síncrono, a gente já vai ter todas as aplicações necessárias, né, para resolver a lista 1. Perfeito, gente? Aline, Querino, Arthur, Gustavo, tá tranquilo? Tá complicado? Tudo certo, professor. Tá tudo certo? Graças a Deus, então. Se vocês estão tudo caladinho, eu tô achando que vocês estão tudo entendendo. Sim ou não? Por enquanto tá tranquilo. Vai tá tranquilo, sim. Eu sei que no início assusta, né? Que é bastante coisa, mas é melhor ter mais coisas do que ter, né, bem pouco material, né? Para que vocês possam estudar, né? Tranquilo é uma palavra forte, mas vai dar certo. Vai sim. Já está dando certo. Eu vou finalizar aqui a gravação, tá? Para eu não perder aqui as coisas. Que isso daqui sempre é um parto aqui na minha vida, né? Eu perder essa gravação. É atropelar meu dia. O outro dia vai ficar aqui. Vem, vem.